20. Na minha Bíblia aqui está intitulado assim: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Então você já vai tendo uma ideia que nós vamos falar de guerra. 2022 será um ano de uma nova história, né? Mas para aquele que está em Cristo, a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então só cristão que tem guerra? Não, quem está aí fora que não tem Jesus também tem guerra. Só que eles lutam com as armas deles e o Senhor nos ensina a lutar com outras armas. Segundo Crônicas, capítulo 20. Vamos à leitura. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Podem se sentar. Se você quiser deixar a tua Bíblia aberta, porque ainda a gente vai seguir alguns versículos dentro desse mesmo capítulo. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, peço a Tua graça, o Teu favor. Peço que o Espírito de Deus venha me usar nesta manhã como boca de Deus e que meus irmãos possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Estamos no 8º dia da campanha, na qual se consagra o mês de agosto. Quase, né? Falta pouco para terminar os meses, contando por aí. Faltam 4 meses para chegar em dezembro. É muito bom quando a gente prega que só vai ter bênção, só vai ter conquista, né? Mas a gente não pode esquecer que tudo isso vai ter guerra também. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus ele é conquistado por força. E quando fala isso, fala de guerra. E aqui nós estamos vendo esse rei, no qual se juntou contra ele 3 povos para vir contra Josafá. Então, eu já estou pregando para você que quando se levanta algo na nossa vida, nunca se levanta uma situação apenas. Se levanta uma, você fala, não, essa aí está no controle. Daqui a pouco se levanta mais uma, se levanta mais uma. Quando você olha, você fala, nossa, eu não tinha nenhum problema, nenhuma situação para resolver, e agora levantou tudo de uma vez. Ou seja, o desemprego, problema no casamento, problema com o filho, problema na igreja, né? Problema no ministério, problema de saúde, são guerras que nós vamos ter que lutar. Então, 2022 é um ano de uma nova história? Sim, é um ano de uma nova história. Porque o ano já virou. Então, tudo já virou. Tudo que aconteceu em 2021 ficou para trás. Agora é tudo novo para nós. Nós não sabemos o que nos aguarda. E se nós não estivermos preparados, seremos pegos de surpresa. Então, aqui Josafá, quando ele recebe essa notícia, o que Josafá fez? Ele temeu. Porque ter medo, isso já é do ser humano. Deus colocou isso em nós. Ele temeu. O verso 3 diz assim, que Josafá temeu. Mas o que ele fez? Ele foi para o Facebook. Ele foi para o Twitter. Não, ele foi para o Instagram. Contar o problema que ele tinha, a luta que tinha se levantado contra ele. Ou ele ligou para o amigo dele, para a amiga dele, e foi falar no WhatsApp. Está acontecendo assim, 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 assado, cozido e temperado. Não. A Bíblia diz que ele se pôs a buscar ao Senhor.
Então, em 2022, vai ter guerra na tua vida, sim. Porque quem falar que não vai ter, vai estar contrariando a palavra de Deus. Mas a tua atitude vai fazer a diferença. Você pode temer sim. Porque senão Deus não teria dito para Josué, ser forte e corajoso. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Por quê? Porque ele sabia que Josué, quando ele recebeu a incumbência de assumir o lugar de Moisés, dentro dele ele teve medo, pastor Jonathan. Você não ia ter medo? Se o pastor Toninho falasse assim para você, viu, pastor Jonathan, você vai assumir o lugar do pastor Marcão? Por dentro você não ia ficar com medo? Ia. Você não ia ficar, Rafa? Não é uma responsabilidade? Gente. Mas a atitude faz toda a diferença. E aqui Josafá fez o quê? Ele foi buscar ao Senhor. Ele apregoou um jejum. Ele fez diferente. Se você for ver no capítulo 18, Josafá foi e se uniu com Acabe. Foi uma das burrices que Josafá fez. Eu já vou falar algo para você sobre isso. Não compre briga dos outros em 2022, que você pode quebrar a cara. Acabe ia para uma guerra, ele chamou Josafá para ajudar ele. Eles eram muito amigos, né? Entre outras situações. E aí Josafá, que era um homem de Deus, quis saber a palavra de Deus através de um profeta, porque os profetas de Acabe só davam palavra boa, palavra positiva para Acabe. E aí Josafá falou, viu, mas não tem um profeta aqui? E aí trouxe um profeta que Acabe não gostava, porque ele falava a verdade. E ele disse que Acabe ia morrer. E Acabe ficou bravo, mandou prender o profeta. Depois você lê o capítulo 18. Mas Acabe, que não era nem um pouco bobo, tirou a roupa dele de rei, colocou em Josafá. Tipo assim, se forem me matar, vão ver que é ele que está com a minha roupa, morre ele. Olha que amigo da onça. Mas Deus já tinha dito que Acabe ia morrer. E quando os inimigos chegou perto de Josafá, por causa da roupa, eles recuaram e viram que não era Acabe. Então depois você lê. O que você está falando, pastora? Não compra a briga dos outros em 2022, não. Você pode quebrar sua cara. Porque se Deus tem um tratar na vida dessa pessoa, e você quiser interferir, vai sobrar para você. Porque Deus tem os meios dele de trabalhar na vida das pessoas, nós que não entendemos. Vamos voltar aqui para a história. Aí, o que Josafá fez? Ele buscou o Senhor, né? Ele apregou um jejum em todo o Judá, ajuntou todo o povo. Você vai ver no verso 4 que vai dizer assim, ó, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Olha como a atitude de Josafá foi diferente de Acabe, foi diferente do filho de Acabe, porque eles tinham guerra, eles chamavam as pessoas, os outros reis, para ir ajudar ele. Olha a diferença de Josafá. Ele buscou ajuda no Senhor. Então, para 2022, aprenda. As batalhas vão vir, mas você dobra o teu joelho e busque no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que Ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito, a meu respeito. Porque a palavra diz que a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. É isso que ele falou aqui para Josafá. E aí, eles buscaram o Senhor. E Josafá se pôs em pé na congregação, no verso 5, de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. O que me chamou a atenção foi esse pátio novo. Poderia ser só diante do pátio. Então, vamos lá. Pátio novo. Novo é algo novo. Então, você vai ter novas guerras em 2022. Não fique lembrando, nossa, mas em 2021 eu já passei por isso. Nossa, em 2020 eu já passei por isso. Não, você passou lá atrás, passado. Agora é novas guerras que você vai ter. E essas novas guerras não é para te... eu fiz os 12 dias. Falou que eu ia ter uma nova história.
Agora surge essa situação. Ai, eu sabia que não ia acontecer comigo. Não, é novas guerras que vão vir para te levar mais perto de Deus, para ter mais experiência com Deus, para ter mais comunhão com Deus. Porque quando a guerra se levanta, você vai orar mais. Quando a guerra se levanta, você jejua mais. Quando a guerra se levanta, você lê mais a Bíblia. Quando a guerra se levanta, você vem mais aos cultos, porque você quer ouvir o que Deus vai falar para você através da vida do pastor Marcos. Então a guerra não é para te destruir, a guerra é para estreitar o teu relacionamento com Deus e fazer você cada dia mais forte no Senhor e na palavra dele. Então a guerra não vai te destruir em 2022, mas vai depender da tua atitude. Como que você vai guerrear? Com o teu braço? Ou com o braço de Deus na sua vida? Pátio novo fala do quê? De comportamento novo. Tá, nós passamos 2 anos por conta da pandemia e estamos retomando. Então, vamos fazer tudo que a gente não fazia. Vamos fazer 2019, vamos trazer 2019. Eu não vinha no culto de oração. Aí eu resolvi que em 2020 eu vinha. Mas aí veio a pandemia, eu não vim. Aí eu vim em 2021, aí a pandemia também não deixou que eu viesse. Mas 2022, em nome de Jesus, você vai poder vir. Porque Deus te livrou 2 anos. Então, vem para o culto de oração, fazer coisas novas, né? Ter atitudes novas. O nosso pastor já está se planejando para retomar os trabalhos. Venha para a escola bíblica. Ele já está trabalhando para que volte o discipulado. Você que ainda não passou pelo discipulado, já coloca isso no seu plano. Eu quero ser discipulado, porque futuramente eu quero discipular alguém. As guerras vão vir? Vão vir. Mas aqui, comportamento novo. Chega de pensamentos velhos. Chega de comportamento velho, chega de atitude velha, porque o tempo é tempo de algo novo. A gente tem cantado todos esses dias o hino, algo novo. Então, algo novo fala que as atitudes velhas têm que ficar para trás. E aqui a batalha veio, e Josafá, no verso 6, ele faz uma oração maravilhosa. Coloca para mim, Will, aí em 2 Crônicas 20. Olha a oração que Josafá fez, no verso 6, do capítulo 20 de 2 Crônicas. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Olha o que Josafá fez. Ele não ficou se lamentando. Nossa, Senhor, eu vou no culto, eu dou dízimo, eu dou oferta, e o Senhor está permitindo isso na minha vida. Não. Ele começou ali uma oração, exaltando, falando do poder de Deus, quem era Deus, e que Deus poderia fazer, que Deus tinha poder sobre tudo. Então Deus vai ter poder sobre a guerra que vai se levantar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós temos que olhar a palavra de Deus num todo. E todos os personagens da Bíblia, uma grande maioria passou por guerras. Josué, quando ele ficou no lugar de Moisés, ele tinha a incumbência de levar o povo para a terra prometida. Porque Moisés havia morrido. Só que ele não só pegou o povo e falou, sigam-me, não. Você vai ver todo o livro de Josué. Josué teve que lutar. Ele teve vários adversários que ele teve que lutar até chegar na terra prometida. Eu e você não podemos nos iludir que porque é uma nova história e vai ser tudo no bom. Porque esses 12 dias nós estamos aqui sendo treinados, recebendo alimento, recebendo munição. E é por isso que nós não podemos ir para a guerra com atitudes velhas, com pensamentos velhos, com as nossas emoções machucadas por coisa do passado. Eu não sei você, mas eu assisto todas as ministrações. Eu assisto as das 8 e as das 18, porque eu venho na das 20. Mas eu observei que todos os pregadores falou em deixar o passado. Eu não sei você. Quando eu ouço,
todos os pregadores que passaram por esse altar falaram a mesma coisa. Você observou isso, Cláudia? Deixa o passado. Porque passado é bagagem. Ninguém vai para uma guerra cheio de bagagem. Você já viu o soldado indo para a guerra cheio de bagagem? Ele não vai. Ele vai com a arma e malemar com um cantilzinho de água. Sabe por quê? Porque a água é a palavra. A água é a palavra que vai matar a tua sede no deserto. A arma que ele carrega, que é dar tiro, a tua arma vai ser o quê? A palavra de Deus. Então, todos os pregadores. Depois você pega e assiste, você vai observar que todos eles vão falar sobre deixar o passado. A pastora Mozilla falou sobre deixar o passado, a falta de perdão. Sabe, isso aí que já foi, já foi. Libere perdão, se tiver que vir pedir perdão, peça também. Porque você vai ter guerra e isso vai impedir você que vença a guerra. Então 2022 é uma nova história, mas vamos ter guerra sim. E temos que estar preparado, como Josafá estava preparado. Mesmo depois que ele se aliou com Acabe, depois do que ele fez, ele não ficou se lamuriando achando que Deus não era mais com ele. E é isso que acontece muitas vezes com as pessoas. Elas escorregam, aí elas acham que porque elas escorregaram, Deus não estará mais com elas. Não. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo justo. Se levante, sacode a poeira e segue em frente. Quem vai pelejar por você é o Senhor. Vamos ver, vamos prosseguir aqui. Aí o que aconteceu? Josafá fez essa oração maravilhosa, né? Aí no verso 14, coloca para mim no verso 14, Will, para que eles sigam aí. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Batanias, levita dos filhos de Asaf. Verso 15. E Jaaziel disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha que Deus usando a boca do profeta para dizer para Josafá e para todo aquele povo que eles não precisavam temer, que aquela peleja, que aquela grande multidão, que esse grande problema, que essa grande situação adversa na tua vida, que essa circunstância que aos seus olhos parece que não tem como se resolver, que esse problema que aos seus olhos é tão grande, ele está dizendo aqui, ó, não temais. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Porque nós somos de Deus. Amém, irmão? Amém, irmã? Você é de Deus, amém? Se você entregou tua vida para Jesus, e o Senhor Jesus é o teu Senhor e teu Salvador, você é de Deus. A Bíblia diz que nós nos tornamos a menina dos olhos de Deus. Então, tudo aquilo que vier contra nós, está vindo contra o nosso Deus. Lembra o que Jesus falou para Paulo, quando encontrou Paulo? Paulo, né? Por que pelejas, né? Por que persegues a mim? Ou seja, ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo o povo cristão. Mas aí a briga se torna de Deus. Quando algo vem contra você, contra a tua casa e contra a tua família, quem compra a tua briga é Deus. Mas para isso você tem que ter a atitude de uma pessoa de Deus, como teve Josafá. Ele buscou o Senhor. E no verso 16 diz assim, amanhã. Olha Deus dizendo, amanhã. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é onisciente. Eu e você estamos aqui hoje, mas ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Ele já sabe o que vai acontecer depois de amanhã. E depois de amanhã também, pela onisciência dele. Amanhã descereis contra eles. Ele está dizendo para Josafá e para o povo. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. E os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Olhe como a onisciência de Deus é. Ele sabia por onde que o povo
inimigo de Josafá ia estar passando. Por isso que Deus vem falando comigo e com você desde o dia 2. Porque Ele é onisciente, Ele sabe o que vai acontecer. Muitas vezes a gente pega esse papel, pega esse livrinho, escreve um monte de coisa, escreve versículo, isso, e depois esquece de tudo. Chega o decorrer de 2022, as situações começam a acontecer, e a gente, em vez de abrir, ver os versículos, ler de novo, entrar na página do pastor Marcão Bombo, e ver aquela pregação, rever tudo, a gente pega, a gente faz totalmente o oposto. E aí não entende porque a nova história não foi escrita, porque não aconteceu como você esperava que acontecesse. Porque a tua atitude não foi conforme você foi orientado a fazê-la. E aí aqui amanhã, eu quero dizer algo para você. A maior raiva do diabo contra nós é isso. O diabo, ele odeia eu e você por conta disso. Porque ele sabe que o nosso Deus já está no meu amanhã e no teu amanhã. Por isso que ele fala que ele está escrevendo uma nova história. Porque ele está no nosso amanhã. E o diabo, por saber disso, ele nos odeia. Porque ele sabe que cada promessa que foi liberada aqui, que você recebeu com o teu coração aberto, acreditando, não no pregador, porque quem vela por cumprir a palavra não sou eu. Quem vela por cumprir a palavra é o Deus que escreveu a palavra. Então o diabo, ele sabe que se você acreditar, você persistir, perseverar e continuar firme no Senhor, a palavra ela vai se cumprir. Porque em Números 23:19 já fala que Deus não é homem para que minta. Tendo dito o Senhor, não a cumprirá. Se tudo que Deus tem dito aqui, Ele vai cumprir, porque é a palavra dEle. Não importa quem pregou, importa a palavra que foi pregada, foi do Senhor. Então é isso que você tem que ter certo no teu coração. Que o diabo, ele nos odeia por isso. Porque o nosso Deus já está no amanhã. Por isso que ele está dizendo que ele já escreveu uma nova história para você. Já escreveu uma nova história para mim. Mas vai depender da nossa posição e da nossa atitude. Coloca para mim aí, Will, 1 Reis, capítulo 8. Verso 56. Olha, bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Porque Moisés, antes de morrer, ele nem esperava que ele fosse, morrer. Deus passou várias promessas para que ele passasse para o povo de Israel. Moisés morreu, ficou Josué. Mas Deus cumpriu toda a palavra que ele havia dito para Moisés. Ainda que fosse Josué, que levou o povo até a terra prometida. Nenhuma das promessas se perderam. Nenhuma. E toda a promessa que Deus colocou na boca de Josué, nenhuma também deixou de se cumprir. Por isso que eu estou dizendo para você, que vai depender da minha atitude e da tua atitude, para nós vermos todas as promessas que foi liberada neste lugar. Verso 17, nesta peleja, ainda Deus falando, não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Olha isso aqui, estai de pé. Deus não dá vitória para a pessoa deitada. Quando Josué perdeu uma batalha por conta de Acã, ele ficou esmorecido. E Deus falou assim, Josué, põe-te em pé que eu falarei contigo. Você vai lá para Ezequiel também, põe-te em pé que eu falarei contigo. Porque Deus não fala com quem está deitado, sentado, debruçado, desanimado.
Com exceção se você estiver de joelho dobrado orando. Agora, se você ficar naquela posição, daquele animalzinho, ó céus, ó vida, ó isso, ó aquilo outro, esqueça, Deus não vai falar contigo. Então, aqui ele está dizendo o quê? Está aí em pé e vede a salvação do Senhor. Amanhã, ele falou para eles, pode sair, pode ir ao encontro dos inimigos, pode ir. Vai bater de frente com a enfermidade, vai bater de frente com o desemprego, vai bater de frente com essa situação no seu casamento, vai bater de frente com essa situação que se levantou, que não quer deixar você continuar no ministério, que Deus te ungiu, te chamou. Vai, bate de frente, porque eu estarei convosco. Então a batalha vai vir, irmão, mas vai depender da minha e da sua atitude. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é maior que qualquer guerra na nossa vida. O nosso Deus é maior que qualquer guerra na nossa vida. E nós precisamos cultivar fé no nosso coração, que isto é verdade, independente da luta que seja, independente da enfermidade que seja, independente do que for. Nós precisamos acreditar nisso. No verso 12, olha que coisa tremenda que Josafá fala no verso 12. Cadê aqui? Verso 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Quando eu e você reconhecemos que nós somos fracos e reconhecemos que a força está em Deus, se cumpre o que a palavra diz. Quando ele disse para o apóstolo Paulo, que Paulo foi falar para ele sobre tirar o espinho da carne, ele disse, a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas é que muitas vezes nós queremos fazer com o nosso braço, com a nossa força, com a nossa sabedoria, com o nosso entendimento. E aí Deus não age. Mas quando nós temos essa atitude de Josafá, de reconhecer que não há força em nós para resolver essa situação, ele se coloca ao nosso favor. E ele disse, os nossos olhos estão postos em ti. A palavra diz que os nossos olhos têm que estar no nosso autor e consumador da nossa fé, no Senhor Jesus. Se nós ficar com os olhos nossos postos na situação, nos inimigos que vêm contra nós esquecemos de olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. É do alto que vem a unção do Espírito Santo de Deus, que vai nos dar força para batalhar. Aquilo que o salmista fala, que o Senhor nos unge com o óleo fresco, para nos dar força como a de um boi selvagem. Ninguém segura um boi selvagem. É por isso que o salmista Davi fala sobre isso. O óleo que dá a força como a de um boi selvagem. Não é na tua força, não é na tua sabedoria, não é no teu entendimento, mas é na força do Senhor na tua vida, através da ação do Espírito Santo. E isso só acontece, meu querido, minha querida, se eu e você nos desprendermos a orar, nos desprendermos a ler a palavra, nos desprendermos a crer, porque a vitória vem pela fé. Josafá conhecia o Deus que ele servia. Ele podia ter chamado vários outros reis da vizinhança e pedir, venham lutar comigo, porque há 3 povos que querem vir contra mim. Mas ele foi buscar no Senhor que tinha feito os 3 povos, porque tudo está no controle de Deus. Davi, quando foi lutar com Golias, quem é esse incircunciso? Quem fez Golias? Foi Deus. Foi Deus. Muitas vezes nós vamos para uma guerra esquecendo que Deus tem o controle de tudo. Ele tem controle da enfermidade. Ele tem controle de toda a situação. Desde que nós nos coloquemos diante dele para buscá-lo. Desde que nós nos coloquemos diante dele para clamar, para o adorar. E aqui fala que eles foram para essa guerra. E quando eles chegaram lá, Deus foi tão maravilhoso que fez eles brigar entre eles, porque Deus, ele é tremendo. Quando o povo chegou lá, não tinha nem o que eles lutarem. Eles só pegaram os despojos. E ali fala que o povo adorou.
Porque na frente da batalha, quem que Josafá colocou? Os melhores guerreiros dele? Não. Josafá colocou a turma do louvor. Lembra que o pastor pregou esses dias sobre crônicas? Adoração. Adore a Deus. A coisa não está boa, a guerra se levantou. Adore a Deus. Engrandeça o nome do seu Deus, porque Ele é grande. E você terá uma nova história assim. Porque quem escreveu a tua nova história é Deus. Vai depender da tua atitude para que essa nova história seja trazida à existência. O pastor Jonathan cantou aqui. O impossível passa a existir, dependendo da minha atitude e da tua atitude. Se coloque em pé em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que vamos ter guerra em 2022. Mas o que mais nos importa não é as guerras que nós vamos ter. O que nos importa é que o Senhor estará conosco. E que a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. Então pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito derrame sobre cada um de nós o óleo fresco do Teu Espírito, para nos dar força como a de um boi selvagem. E que nós tenhamos a atitude de Josafá quando a guerra se levantar. Nós dobremos o nosso joelho e clamemos ao Senhor. Clamemos ao Senhor, peçamos ao Senhor direção e estratégia, Pai. E creiamos que a batalha não é nossa, porque o Senhor irá à nossa frente, colocando por terra todos os inimigos que se levantarem contra nós. Seja a enfermidade, seja um problema no casamento, seja uma situação financeira, seja uma situação adversa, Senhor, de relacionamento. Nós sabemos que o Senhor pelejará por nós, porque o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, pegue o seu pedido da campanha que nós já vamos consagrar também. Deus, em nome de Jesus, esse é o mês de agosto, Pai. Nós estamos consagrando a Ti o 8º mês de 2022. E nós sabemos, Pai querido, que o reino de Deus é conquistado por força. Mas nós sabemos que a força é do Senhor em nós que somos fracos. Então nós consagramos a Ti o mês de agosto, Senhor. Que seja um mês abençoadíssimo, Pai. O mundo diz que agosto é o mês do cachorro louco. Nós declaramos que o mês de agosto é o mês das bênçãos do Senhor na vida dos seus filhos. Então, Pai querido, o mês de agosto seja consagrado ao Senhor. Seja um mês abençoado, um mês próspero, um mês cheio de vitórias, um mês cheio de testemunhos, para que possamos contar como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é fiel, como o nosso Deus é maravilhoso e vela por cumprir a palavra dEle. Nós consagramos a Ti, Senhor, o mês de agosto, em nome de Jesus. Amém? Entrega o seu pedido, crendo que a batalha não é tua, a batalha é do Senhor e você já venceu essa batalha.